Bom, gente, como eu falei na aula anterior, nós estamos aqui agora nesse trechinho inicial para falar sobre balé clássico, a estabelecer algumas regras para todos os nossos módulos a partir de agora. Então, como vocês sabem, nós vamos apresentar o método Vaganova para vocês aqui. Eu vou falar para vocês sobre o método Vaganova, de todas as formas, da forma mais aberta possível, para que vocês entendam de verdade o método. Mas não só isso, que vocês consigam pegar o que é útil para vocês do método, né? E vou apresentar a minha metodologia de trabalho também, que vocês vão poder também estar usando como referência para vocês criarem os planos de aula de vocês. Lembre que eu não entrego o plano de aula pronto aqui dentro do curso. O curso eu ensino professores a criarem os seus planos de aula. Para quem quiser plano aula, quem já sabe que eu vendo esses planos de aulas prontos. Quem quiser outro trabalho da IVA, aí você recebe lá mastigadinho mesmo, tá? Tudo prontinho conforme o nível. Mas aqui eu ensino vocês a criar os planos de aulas de vocês. Mas para que você dê certo os planos de aulas de vocês, para que vocês não criem algo e dizer assim, isso aqui não está funcionando, vocês devem respeitar essas regras aqui, senão não tem como dar certo, porque senão você vai destoar demais já do método Vaganova e não vai conseguir trazer uma aplicabilidade boa, certo? Então, nem é regra, gente, é mandamento mesmo. Para dar certo, tem que colocar esses 10 mandamentos em prática. Primeira regra, primeiro mandamento, não anteciparás nenhum aluno. Regra básica, que essa, eu diria, de todas, não pode ser desrespeitada de jeito nenhum, a não ser que você realmente me prove por A mais B que aquele aluno tem um desenvolvimento acima, além da média, mas não um desenvolvimento só físico, um desenvolvimento psicológico, uma maturação realmente que ele seria até aceito numa universidade, um QI fora de série, seria aceito numa universidade antecipadamente, né? Então, porque é a mesma coisa que numa escola normal, ninguém antecipa aluno aqui no Brasil, vai antecipar, né? Eu acredito que muitas vezes nós temos pessoas prodígio que podem ser antecipadas, mas isso o índice é muito baixo, né? E nós temos que, como a gente está falando de atividades físicas também, nós temos diversos fatores que devem ser analisados, tá? Então, primeiro, se você tem um destaque na turma, que você pensou em passar para frente, né? Não passe. Pense que ele vai sempre se manter sendo aquele destaque, né? Sendo aquele destaque daquela turma, sempre vai ter coisa para corrigir, sempre tem evolução para acontecer, né? E respeite também, né? Nível, né? Dentro do nível, a idade, né? Devem estar todos ali bem encaixados. Uma coisa importante quando a gente fala de não antecipar aluno também, tá? Respeitar, olhar aqui nos planejamentos que eu estou passando para vocês, vou estar, né, sugerindo os conteúdos, as adaptações de conteúdo dentro do método Vaganova para cada nível, vocês olharem a idade que eu estou falando. Então, por quê? Porque às vezes está lá, Baby Class 1, 4, isso já aconteceu, a gente até no Instagram, live, deu eu falar Baby Class 1, e lá em outra cidade, outro professor utiliza Baby Class 1 para outra idade. E entendeu o que eu estava falando, como se eu estivesse falando, eu utilizo Baby Class 1. 4, 5 anos, mas não é 4, 5 anos assim, eu coloco quem eu quiser de 4, 5 anos, 5 para 6 anos. 4 anos que vão estar completando 5 dentro deste ano letivo. Então, são crianças, eu sempre olho a idade que a criança está completando esse ano. Não é crianças que 3 anos que acabaram de fazer 4 que eu vou jogar nessa turma também. Então, não adianta, se você não respeitar, se você tenta burlar essa regra, vai dar errado, porque a diferença motora dessas crianças vai ser muito diferente, tá bom? Então, respeita essa regra e olhe, sempre a idade que vai completar, tá bom? Até a gente chegar lá na grade padrão, a gente tem que olhar a idade que vai completar. Então, respeitem isso. Aí, tem uns engraçadinhos que querem respeitar o primeiro mandamento e querem desrespeitar o segundo mandamento. Vejo muito isso por aí, né, gente? Por favor, né? Ou seja, respeita a turma, mas não respeita o conteúdo. Daí você tá lá, por exemplo, com o Class 1 e fala, meu Class 1 tá tão adiantado, vou aplicar o conteúdo do Class 2. Né? Então, você quer antecipar daí o conteúdo. Você tá na turma, né? Mas tá errado no conteúdo. Gente,
cada turma, cada coisa tem sempre coisa para corrigir. Não adianta enfiar marmita, enfiar comida, né? Tipo, exercícios novos e mais conteúdo no aluno, se você não está dando tempo para esse aluno assimilar, corrigir, limpar, refinar. Então, diversas fases aí que nós precisamos respeitar dentro do conhecimento, né, do aluno. E uma outra coisa importante também é sempre analisar o conteúdo, né, se aqueles alunos estão correspondendo corretamente, e ser transparente com esses alunos, transparente com seus alunos. Por quê? Porque às vezes você tem lá, você começa a antecipar conteúdo para um aluno, começa a antecipar conteúdo para uma turma, atrasar conteúdo na outra, né? Tipo, as coisas estão começando a caminhar errado, mas você fica assim, eu não vou mudar o tamanho da turma, você só vai indo, classe 1, classe 2, né? Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, vamos dizer assim. Aí chega lá no classe 4, tem uma turma que estava bem certinha o conteúdo do classe 4. Mas você tem uma outra classe 4 que está capengando no conteúdo do 3, mas você não segurou elas no 3 quando precisou, né? O aluno segurou no 3. Aí você, né, como é que você vai explicar depois, né? Por que uma turma tua do classe 4 sabe mais do que... Já escutaram isso em escola? Não, mas aquele classe 4 é diferente. Tipo assim, aquele nível, você tem duas turmas do mesmo nível, mas que evoluem de uma forma muito diferente. Então, não são o mesmo nível, né, gente? Se tão diferentes de nível, é porque não é o mesmo nível. Por isso que eu gosto muito de padronização de escolas, né? Que a escola, a direção pedagógica tem uma postura firme nesses nivelamentos. Quem tem que fazer esse papel realmente é a pedagoga da escola, né? O diretor da escola, em realmente nivelar, ter os seus níveis, né? E verificar se os seus níveis estão sendo passados da mesma forma, né? Para que você... Por exemplo, na próxima turma pode ser alunos que mudem de horário, como é que vai ser daí, né? Tipo, vai capengar, né? Então começa, se não tiver uma coordenação pedagógica, uma direção pedagógica boa, né? Vai dar problema se não tiver esse cuidado com conteúdo e nível. Aí você tá com o seu conteúdo do seu nível, tá tudo certinho, mas começa a fazer lambança, né? No conteúdo que está sendo apresentado. Então, nosso terceiro mandamento é respeitará os planejamentos. Vai seguir ali a risca. Planejamento, se foi planejado, é para ser seguido. Lógico que a gente tem que ter plano B, se caso der errado. Mas não porque você está fazendo lambança, tá bom? Então, segue o planejamento anual, o planejamento pedagógico da escola, né? Esteja em sintonia com as outras turmas, com outros professores, com a equipe. O eixo também de ensino, já falando sobre isso, que tem que estar dividido lá os planejamentos, né? Em anual, em eixos, que eu gosto de trabalhar por ciclos, né? Ou vamos chamar de bimestres que sejam, né? E o planejamento de aula tem que estar ali, gente, tem que estar planejado o que você vai fazer, tem que se respeitar os planejamentos. E esse mandamento aqui eu adoro, gente, que é o mandamento que bloqueia a porta, entendeu? É o mandamento que eu chamo de bloqueia a porta. Né? Se você chegar na porta da sua sala e você não tiver com tudo, saber tudo que você vai fazer, tudo que você vai dar na aula, porque a gente já viu, né, professores que às vezes entram em sala, vai lá escolher mudar de música, vai lá escutar a música para passar para o aluno, vai lá, tipo, pensar no exercício que vai passar. Quem já não passou por essa situação, né? Era muito comum isso. Hoje em dia as coisas estão mudando, mas era muito comum o professor de balé fazerem isso, né? Ficar lá e chamando isso de artístico, né? Nossa, quanta arte, né, nisso, né? Tipo, meu momento artístico ali, criando o exercício na hora da aula. Daí chega na próxima aula, você nem consegue, nem tem exercício repetido, porque o professor não lembra o exercício, não lembra o que vai ser passado, daí cria já outro exercício. Então, não entre dentro de sala de aula sem conteúdo preparado, sem conteúdo fixado, sem saber exatamente o que você vai fazer, se você não tiver comprometido com a organização, com o tempo de cada exercício, com o que você vai fazer. Mais um mandamento extremamente importante. Todos são, né, gente? Mas estou aqui, né, torcendo que você entenda, que você realmente grave todos esses mandamentos e leve para as aulas de vocês.
Não darás nenhuma aula sem um eixo de aprendizagem. Nenhuma aula deve ser solta na vida, com judiação da aulinha. Não faça isso com a coitada. Ela deve fazer parte de uma comunidade de aulas, entendeu? Então, assim, é participar de um eixo de aula. Então, uma aula é continuação da outra, que continua na outra, que tem uma ligação com a outra. Por isso que eu falei que não dá para ser exercícios perdidos que você prepara no meio da aula. Né? Não tem nada, não dá para ser nada perdido, entendeu? Tem que ser sempre tudo bem planejado. Então, um eixo é a consequência do outro. Você sempre está pensando na evolução daquele passo, na correção, de para onde vai evoluir, o que vem depois. Então, a nossa cabeça como professor deve funcionar desta forma, tá? Então, cada exercício tem um objetivo maior, não somente aquele de realizar aquele exercício. Então, você sempre deve estar focado. Explicar para os seus alunos também, nós estamos fazendo esse exercício, porque esse exercício aqui é fundamental para tal outro, tá? Então, estimule seus alunos a entender os processos que eles estão passando. Esse mandamento aqui é um mandamento que me dá até vergonha de dizer que tem que ser um mandamento, né? Porque se um professor de dança não faz isso aqui, tinha que levar umas palmadinhas, né? Vamos dizer assim, né? Deixarás as músicas organizadas em ordem, ou seja, gente, isso passa, primeiramente, segurança para os seus alunos, que as aulas estão bem preparadas e que você já sabe exatamente o que você vai fazer ali, que você não chegou de gaiato, não vai pegar a música no YouTube. Já vi professor para aula para procurar a música no YouTube, daí ainda, às vezes ainda passa propaganda da música, porque a pessoa não se dá nem o trabalho, ganha para dar aula, mas não se dá o trabalho ainda nem pagar o negócio para não ter propaganda no meio da música, né? Se você trabalha e quer utilizar uma plataforma de música nas suas aulas, pelo menos tira as propagandas delas, organiza as suas aulas ali, organiza as suas músicas ali, nada de... você não precisa ter baixado no seu celular, pode usar, mas faz as suas playlists certinho, organiza as suas músicas certinho, na ordem que você precisa, certo? Para que você se ache, né? Essas plataformas permitem você fazer isso. Né? E também, gente, organizar o tempo de cada exercício, né? Da utilização dessa música. Essa música, você vai passar ela dos dois lados da barra, ou no centro, né? Vai passar dos dois lados, vai ter o tempo da explicação. Organize seu tempo, gente. Organiza o tempo e a música lá e a ordem certinha. Você vai economizar um tempão em vez de ficar procurando a música. Ah, não era essa, não era essa. Eu já vou dizer que eu já fiz isso na minha vida, gente. E por isso que às vezes eu não usava essas plataformas, né? Que nem o Spotify, utilizava para dar aula, por exemplo, do jazz. E eu tinha muita dificuldade de gravar o nome da música. E no Spotify você não pode alterar o nome da música. E aí, às vezes, na hora, se eu não sabia onde estava na ordem, eu ficava lá, às vezes tinha 40 músicas na pasta e eu não lembrava o nome da música, às vezes, direito. E eu tinha problema com isso. Então, depois eu comecei a anotar certinho o que era a música, cada música, né? Porque é o mínimo que a gente faz, né? Esse mandamento aqui, não matarás tempo em conversinha, nosso 7º mandamento. É um mandamento que às vezes as pessoas não conseguem muito obedecer para quem dá aula, principalmente para a turma adulta. Chega, bate papo, os alunos acabam se tornando amigos, né? E fica aquela falação, né? E às vezes também adolescentes, né? Então, gente, né? Companhia, às vezes perde bastante tempo também conversando, né? Tem que entender o seguinte, que você tem que ter um compromisso como professor com o seu legado. Se o seu legado é que você é aquele professor que adora bater um papo, não sei o que, gente, a gente sabe o que a gente fala. Pensa na escola, quando você era mais novo, se você não fala daquele professor, é o professor legal que ficava batendo papo, não sei o que, mas a gente sabe que é enrolação. Então, tenha compromisso com o seu ensino, com o seu legado. Quer bater papo com seus alunos? Ótimo. Não tenho nada contra, inclusive eu falo, né, sobre o papel social do professor, essa interação é ótima. Mas chega antes, sai depois, vai na sala, sai da sala de aula, marca alguma coisa, entendeu? Mas não fica utilizando o tempo de aula para isso. A aula é para ensinar, tá? Então, assumam esse compromisso com o legado de vocês. Gravem isso. Esse mandamento aqui tem muito a ver com a organização de tempo, que a gente já vem falando em outros mandamentos, que é não deixará passar erros graves. Toda aula, você ensina algo. Quando a pessoa está no processo de aprender, há erros nesse processo. E tem erros que nós não podemos deixar passar. Nós sabemos que existem
diversos erros do aluno, né? O aluno não vai conseguir executar o movimento, né, ainda mais a complexidade que é o balé clássico, de primeiras corretamente. Mesmo que a gente esteja falando de turma mais avançada, sempre tem coisa para corrigir, né? Então, foque sempre nos erros mais graves, mas para isso você tem que estudar bastante para você realmente gravar uma ordem cronológica na sua cabeça do que você vai priorizar naquela aula para corrigir. Não adianta você sair também corrigindo tudo, você vai deixar o aluno louco se você ficar, tipo assim, na cabeça do aluno, ó, o braço, a cabeça, não sei o que, orar, o joelho, orar, o pé, entendeu? Foca, né? Corrigir o erro básico de todos os alunos, né? O erro mais grave daquele exercício, vamos dizer assim. Aí você vai corrigir os erros medianos, os erros mais leves, né? Então, como que eu gosto de organizar essa correção dos erros, né? Eu organizo pela ordem estrutural. O que eu penso? Se na nossa estrutura do balé clássico nós pensamos que nós começamos a ensinar pela postura, né? Pela postura, pelo encaixe postural, para depois ir para membros, então é desta forma que eu começo a corrigir. Se eu vejo que tem erros na minha postura, no meu quadril, eu vou priorizar sempre essa correção primeiro. Aí a postura está correta, está correta, eu vou aí começar a corrigir os meus membros, o meu braço, meu cotovelo, depois as minhas mãos, né? Eu vou indo na ordem de dentro para fora, tá? Porque assim fica mais fácil o aluno sempre ir se corrigindo, né? E consertando da onde é mais importante para o balé, tá? Ah, mas eu quero corrigir lá o pé do aluno. Dentre o pé e um quadril mal encaixado, qual é a coisa mais importante dentro do balé? O que vai alterar mais? É o pé ou é o quadril? É o quadril, certo? Então, muitas vezes você pode estar no foco errado da correção. Ah, esse mandamento eu escrevi ele com tanta vontade. Por quê? Porque chega depois da metade do ano, agosto, né? Muitas escolas, muitos professores começam a matar. Não mata o tempo na conversinha lá, daí mata o tempo no ensaio. Aí, se não bastasse, às vezes, fazer ensaio metade da aula, ou ainda o professor quer usar o tempo da aula para coreografar, né? Ele fica ali sentado, ouvindo a música, pensando no passo, os alunos tudo jogado, cada um para um canto, você chama um para cá para fazer uma parte da coreografia, outro fica... E, gente, a aula se torna desinteressante, o processo de ensino se atrasa, o processo de aprendizagem desses alunos vai ter uma defasagem enorme, tudo isso porque você não está organizando o seu tempo. Então, antes eu falar usar mais do que 15 minutos, né? Quem fez uma aula dessa comigo dos 10 mandamentos, já viu falando 15 minutos. Mas eu comecei a pensar que às vezes nós temos aulas com menos tempo, por exemplo, 40 minutos, 50 minutos, e 15 minutos daí seria muito tempo de ensaio. Então, aí, eu pensei na seguinte regra, que não passe de 10% mais, né? Não passe mais de 10%. Então, 15 minutos, se você tiver uma aula de 1h30, você vai usar 15 minutos para ensaio. Uma aula de 1 hora, né? Você vai usar ali em torno de 5 minutos, 6 minutos, um pouquinho mais, tá? Então, uma margem mais ou menos disso aí. Thalita, mas é muito pouco. Não é muito pouco, gente. Se você tiver com a coreografia certa, se você tiver feito a composição coreográfica certinho, cada aula você souber começar no tempo certo. Ah, meu espetáculo é em novembro, começou a ensaiar agosto, você tem que tirar 5 minutinhos, gente. E lembrando, coreografia, apresentação no final do ano, é mostrar o que o aluno está aprendendo. Então, você não tem que ensinar nada novo na coreografia. Uma turma lá, eu resolvi, fica bonito na coreografia um Grand GT, mas nunca ensinou Grand GT na aula, deve querer ensinar o Grand GT para os alunos, ainda quer brigar com os alunos que não está saindo bonito na coreografia. Não, gente, você coloca aquilo que está, não só o que eles estão aprendendo, aquilo que já está limpo, aquilo que já está bom, aquilo que já está bonito de ser apresentado. Não que eles estão indo em processo de aprendizagem, entende? Coreografias devem ser montadas assim. O simples, muitas vezes, chama mais atenção do que um monte de passo complexo mal feito. E esse mandamento aqui é um mandamento que eu não gostaria de pôr, mas eu tenho que colocar como mandamento, porque alguns professores acreditam ainda que ser um bom professor é ser um professor carrasco, um professor rígido, um professor que fecha a cara para os seus alunos, e não. Seja sutil com seus alunos. Então, esse é um mandamento extremamente importante para você criar um elo, uma proximidade, um grau de confiança com seus alunos, né? Parem de achar que grosseria, de você olhar com cara feia do que seu aluno está fazendo,
vai te tornar um professor mais admirado, ou um professor, o meu professor era bravo. Isso não vai te fazer, ser um professor bravo não vai te fazer um bom professor. Um bom professor é aquele que está preocupado com a melhoria do aluno e com o bem-estar psicológico também desse aluno. Então, você ficar pondo esse aluno para baixo não vai ser bom. Então, seja sutil com seus alunos, respeite, escute, dialogue com eles, entenda as dificuldades, os medos, os anseios, as vontades. Converse com seus alunos, certo? Eu deixo aqui esse 10º mandamento. E fechando esses 10 mandamentos, eu posso te garantir, se você utilizar eles, se você realmente colocar como regras na sua vida, né, que você leve a sério isso para você como professor, posso ter certeza que a sua carreira vai alavancar rapidamente como professor. E eu deixo aqui também uma pergunta para que vocês façam uma autoavaliação para vocês. Qual mandamento desses é mais difícil para você? Qual você acredita que você tente burlar ele? E nós encerramos aqui, nos vemos em breve. Bom, gente, como eu falei na aula anterior, nós estamos aqui agora nesse trechinho inicial para falar sobre balé clássico, a estabelecer algumas regras para todos os nossos módulos a partir de agora. Então, como vocês sabem, nós vamos apresentar o método Vaganova para vocês aqui. Eu vou falar para vocês sobre o método Vaganova de todas as formas, da forma mais aberta possível, para que vocês entendam de verdade o método. Mas não só isso, que vocês consigam pegar o que é útil para vocês do método, né? E vou apresentar a minha metodologia de trabalho também, que vocês vão poder também estar usando como referência para vocês criarem os planos de aula de vocês. Lembre que eu não entrego o plano de aula pronto aqui dentro do curso. O curso eu ensino professores a criarem os seus planos de aula. Para quem quiser plano de aula, quem já sabe que eu vendo esses planos de aulas prontos. Quem quiser é outro trabalho da IVA e vocês recebem lá mastigadinho mesmo, tá? Tudo prontinho conforme o nível. Mas aqui eu ensino vocês a criar os planos de aulas de vocês. Mas para que você dê certo os planos de aulas de vocês, para que vocês não criem algo e dizer assim, isso aqui não está funcionando, vocês devem respeitar essas regras aqui, senão não tem como dar certo, porque senão você vai destoar demais já do método Vaganova e não vai conseguir trazer uma aplicabilidade boa, certo? Então, nem é regra, gente, é mandamento mesmo. Para dar certo, tem que colocar esses 10 mandamentos em prática. Primeira regra, primeiro mandamento, não anteciparás nenhum aluno. Regra básica, que essa, eu diria, de todas, não pode ser desrespeitada de jeito nenhum, a não ser que você realmente me prove por A mais B que aquele aluno tem um desenvolvimento acima, além da média, mas não um desenvolvimento só físico, um desenvolvimento psicológico, uma maturação realmente que ele seria até aceito numa universidade, um QI fora de série, seria aceito numa universidade antecipadamente, né? Então, porque é a mesma coisa que numa escola normal, ninguém antecipa aluno aqui no Brasil, vai antecipar, né? Eu acredito que muitas vezes nós temos pessoas prodígio que podem ser antecipadas, mas o índice é muito baixo, né? E nós temos que, como a gente está falando de atividades físicas também, nós temos diversos fatores que devem ser analisados, tá? Então, primeiro, se você tem um destaque na turma, que você pensou em passar para frente, né? Não passe. Pense que ele vai sempre se manter sendo aquele destaque, né? Sendo aquele destaque daquela turma, sempre vai ter coisa para corrigir, sempre tem evolução para acontecer, né? E respeite também, né? Nível, né? Dentro do nível, a idade, né? Devem estar todos ali bem encaixados. Uma coisa importante quando a gente fala de não antecipar aluno também, tá? Respeitar, olhar aqui nos planejamentos que eu estou passando para vocês, vou estar, né, sugerindo os conteúdos, as adaptações de conteúdo dentro do método Vaganova para cada nível, vocês olharem a idade que eu estou falando. Então, por quê? Porque às vezes está lá, Baby Class 1, 4, isso já aconteceu, a gente até no Instagram, live, de eu falar Baby Class 1, e lá em outra cidade, outro professor utiliza Baby Class 1 para outra idade. E entendeu o que eu estava falando, como se eu estivesse falando, eu utilizo Baby Class 1. 4, 5 anos, mas não é 4, 5 anos assim, eu coloco quem eu quiser de 4, 5 anos, 5 para 6 anos. 4 anos que vão estar completando 5 dentro deste ano letivo. Então, são crianças, eu sempre olho
a idade que a criança está completando esse ano. Não é crianças que 3 anos que acabaram de fazer 4 que eu vou jogar nessa turma também. Então, não adianta, se você não respeitar, se você tenta burlar essa regra, vai dar errado, porque a diferença motora dessas crianças, até de, né, vai ser muito diferente, tá bom? Então, respeita essa regra e olhe, sempre a idade que vai completar, tá bom? Até a gente chegar lá na grade padrão, a gente tem que olhar a idade que vai completar. Então, respeitem isso. Aí tem uns engraçadinhos que querem respeitar o primeiro mandamento e querem respeitar o segundo mandamento. Vejo muito isso por aí, né, gente? Por favor, né? Ou seja, respeita a turma, mas não respeita o conteúdo. Daí você tá lá, por exemplo, com o Class 1 e fala: meu Class 1 tá tão adiantado, vou aplicar o conteúdo do Class 2. Né? Então você quer antecipar daí o conteúdo. Você tá na turma, né? Mas tá errado no conteúdo. Gente, cada turma, cada coisa tem sempre coisa para corrigir. Não adianta enfiar marmita, enfiar comida, né? Tipo, exercícios novos e mais conteúdo no aluno, se você não está dando tempo para esse aluno assimilar, corrigir, limpar, refinar. Então, diversas fases aí que nós precisamos respeitar dentro do conhecimento, né, do aluno. E uma outra coisa importante também é sempre analisar o conteúdo, né, se aqueles alunos estão correspondendo corretamente e ser transparente com esses alunos, transparente com seus alunos. Por quê? Porque às vezes você tem lá, você começa a antecipar conteúdo para um aluno, começa a antecipar conteúdo para uma turma, atrasar conteúdo na outra, né? Tipo, as coisas estão começando a caminhar errado, mas você fica assim, eu não vou mudar o tamanho da turma, você só vai indo, class 1, class 2, né? Class 1, class 2, class 3, class 4, vamos dizer assim. Aí chega lá no class 4, tem uma turma que estava bem certinha o conteúdo do class 4, mas você tem uma outra class 4 que está capengando no conteúdo do 3, mas você não segurou elas no 3 quando precisou, né? O aluno que segurou no 3. Aí você, né, como é que você vai explicar depois, né? Por que uma turma tua do class 4 sabe mais do que... Já escutaram isso em escola? Não, mas aquele class 4 é diferente. Tipo assim, aquele nível, você tem 2 turmas do mesmo nível, mas que evoluem de uma forma muito diferente. Então, não são o mesmo nível. Né, gente? Se tão diferentes de nível, é porque não é o mesmo nível. Por isso que eu gosto muito de padronização de escolas, né? Que a escola, a direção pedagógica tem uma postura firme nesses nivelamentos. Quem tem que fazer esse papel realmente é a pedagoga da escola, né? O diretor da escola, e realmente nivelar, ter os seus níveis, né? E verificar se os seus níveis estão sendo passados da mesma forma, né? Para que você... Por exemplo, na próxima turma pode ser alunos que mudem de horário, como é que vai ser daí, né? Tipo, vai capengar, né? Então começa, se não tiver uma coordenação pedagógica, uma direção pedagógica boa, né? Vai dar problema se não tiver esse cuidado com conteúdo e nível. Aí você tá com o seu conteúdo do seu nível, tá tudo certinho, mas começa a fazer lambança, né? No conteúdo que está sendo apresentado. Então, nosso terceiro mandamento é: respeitará os planejamentos. Vai seguir ali a risca. Planejamento, se foi planejado, é para ser seguido. Lógico que a gente tem que ter plano B, se caso der errado. Mas não porque você está fazendo lambança, tá bom? Então, segue o planejamento anual, o planejamento pedagógico da escola, né? Esteja em sintonia com as outras turmas, com outros professores, com a equipe. O eixo também de ensino, já falando sobre isso, que tem que estar dividido lá os planejamentos, né? Em anual, em eixos, que eu gosto de trabalhar por ciclos, né? Ou vamos chamar de bimestres que sejam, né? E o planejamento de aula tem que estar ali, gente, tem que estar planejado o que você vai fazer, tem que se respeitar os planejamentos. E esse mandamento aqui eu adoro, gente, que é o mandamento que bloqueia a porta, entendeu? É o mandamento que eu chamo de bloqueia a porta. Né? Se você chegar na porta da sua sala e você não tiver com tudo, saber tudo que você vai fazer, tudo que você vai dar na aula, porque a gente já viu, né, professores que às vezes entram em sala, vai lá escolher mudar de música, vai lá escutar a música para passar para o aluno, vai lá, tipo, pensar no exercício que vai passar. Quem já não passou por essa situação, né? Era muito comum isso. Hoje em dia as coisas estão mudando, mas era muito comum o professor de balé fazerem isso, né? Ficar lá e chamando isso de artístico, né? Nossa, quanta arte, né, nisso, né? Tipo, meu momento artístico ali, criando o exercício na hora da aula. Daí chega na próxima aula, você nem consegue, nem tem exercício repetido, porque o professor não lembra o exercício,
não lembra o que vai ser passado, daí cria já outro exercício. Então, não entre dentro de sala de aula sem conteúdo preparado, sem conteúdo fixado, sem saber exatamente o que você vai fazer, sem se você não tiver comprometido com a organização, com o tempo de cada exercício, com o que você vai fazer. Mais um mandamento extremamente importante. Todos são, né, gente? Mas estou aqui, né, torcendo que você entenda, que você realmente grave todos esses mandamentos e leve para as aulas de vocês. Não darás nenhuma aula sem um eixo de aprendizagem. Nenhuma aula deve ser solta na vida, com judiação da aulinha. Não faça isso com a coitada. Ela deve fazer parte de uma comunidade de aulas, entendeu? Então, assim, é participar de um eixo de aula. Então, uma aula é continuação da outra, que continua na outra, que tem uma ligação com a outra. Por isso que eu falei que não dá para ser exercícios perdidos que você prepara no meio da aula. Né? Não tem nada, não dá para ser nada perdido, entendeu? Tem que ser sempre tudo bem planejado. Então, um eixo é a consequência do outro. Você sempre está pensando na evolução daquele passo, na correção, de para onde vai evoluir, o que vem depois. Então, a nossa cabeça como professor deve funcionar desta forma, tá? Então, cada exercício tem um objetivo maior, não somente aquele de realizar aquele exercício. Então, você sempre deve estar focado. Explicar para os seus alunos também, nós estamos fazendo esse exercício, porque esse exercício aqui é fundamental para tal outro, tá? Então, estimule seus alunos a entender os processos que eles estão passando.